Jesus, ele também nos ensina através da imitação. Jesus jejuou muito. E foi um dia assim, muito, muito tremendo. Eu quero compartilhar com os irmãos que eu, resolvendo as coisas da igreja, numa correria muito grande, e também num dia de muitas bênçãos. Aqui eu cheguei em casa às 4 horas da tarde, aqui é o horário do Brasil, para levantar um momento de oração e jejum, para me preparar, porque Jesus ama tanto a sua vida, e não é porque é um culto diferente, nós não estamos fisicamente juntos, que não requer uma preparação, uma oração. Eu venho aqui com muito amor compartilhar com os irmãos, apesar da minha pequenez, a palavra de Deus, aquilo que Deus toca no nosso coração. Mas foi incrível, porque eu falei para o irmão Cristiano, eu mal dobrei os meus joelhos, acredito que não deu nem, para tentar ser bem exato, 10 segundos, quando comecei a falar do meu amor para Jesus, o Espírito Santo de Deus já começou a me revelar a palavra de uma forma muito forte, de uma forma muito especial, e eu consigo sentir esse cuidado, esse amor de Jesus por nós, e também como ele está nesse propósito, como ele está conosco nesse projeto que nasceu no coração de Deus. Eu também quero pedir a você que você esteja intercedendo pelo Cristiano, pela Daniele, porque foi o casal que Deus nos congregou, nos uniu, e eu tenho muita gratidão. Uma qualidade que o crente tem que ter é ser grato. Eu louvo a Deus pela sua vida, irmão Cristiano, pela irmã Daniele, que tem sido esse aglutinador, essa cola que tem nos colado, esse chiclete de Jeová para nos unir. E eu tenho certeza que daqui a pouco vai ficar pequeno, a gente vai criar um problema para o céu, que a ferramenta Zoom já não vai dar conta de nos conectar, e Deus também vai dar a solução. Isso são palavras do meu coração, estou muito feliz, eu tenho certeza que Deus vai falar conosco. Eu quero convidar você, meu irmão, a abrir sua Bíblia no Novo Testamento, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. É muito bom servir a um Deus que conhece como foi sua semana. Quarta-feira passada estávamos juntos e certamente novos desafios, dificuldades, circunstâncias, bênçãos aconteceram essa semana. E é muito bom servir um Deus que conhece como que foi a nossa semana. Porque Ele cuida de nós, Ele é a resposta, e quando a gente abre a palavra do Senhor, temos que entender que as Sagradas Escrituras é a boca de Deus. A palavra do Senhor ela é tão importante que no céu, segundo em Apocalipse, um dos nomes de Jesus no céu é a palavra de Deus. Se nós dermos a devida importância à Bíblia Sagrada, nós teremos uma vida cristã muito frutífera, uma vida direcionada por Deus, porque a palavra do Senhor ela é nosso GPS, vamos falar assim. Ela nos guia. Eu vou ler, eu tenho certeza que todos já encontraram, e a palavra do Senhor, que está em 2 Coríntios 4, 7, diz assim: Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Senhor Jesus, nessa noite gloriosa, eu quero te agradecer do meu coração o privilégio de estar, ó Pai, com cada um dos irmãos e irmãs aqui neste momento, te adorando, bendizendo o teu santo nome, meditando na palavra, orando,
E este vínculo tão puro, tão lindo, tão maravilhoso, ele vai sendo construído a cada quarta. E a cada quarta o Senhor traz algo novo, porque Tu és um Deus de novidade de vida. Eu quero Te agradecer, Senhor, por cada resposta, cada bênção, cada vitória que o Senhor já está dando em resposta à consagração, jejum de cada um dos Teus filhos. Jejuamos e oramos para Ti, porque Tu és o nosso Deus. Recebe com um cheiro suave as Tuas narinas e derrama sobre nós a Tua bênção, a Tua resposta. Livra-nos, ó Deus, de toda enfermidade, de todo mal, das setas do adversário, do laço do passarinheiro. Nos corta, Pai, de todo mal, nos cobre com Teu manto de glória e vai também direcionando as nossas vidas, porque elas são Tuas. É o que eu Te peço nessa noite. E peço a Ti também, Senhor, que Tu possas usar a minha vida como uma resposta para cada um dos Teus filhos que estão aqui nesta noite. É o que eu Te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a primeira coisa que eu acho muito linda nesse texto é que você tem um tesouro. Se eu estivesse ministrando na igreja, cada pastor, cada irmão que ministra a palavra, ele tem o seu estilo, vamos dizer assim. E uma forma que eu uso muito na igreja, eu já ia pedir para você olhar para o irmão que está do seu lado e falar assim para ele, ó, você tem um tesouro. Você tem um tesouro. A Bíblia começa dizendo, nós temos. Existe um tesouro dentro de você. E é sobre esse tesouro que eu quero ministrar nessa noite. Apóstolo Paulo, ele começa nesse texto que nós lemos, numa carta que ele escreveu à igreja de Corinto. Corinto era uma cidade muito complicada na época de Paulo. O modo de viver dos corintianos era tão... desagradava tanto a Deus, que virou um provérbio na língua grega, quando os homens da época queriam tirar férias, ir para lugares e praticar coisas que desagradavam a Deus, eles falavam, vamos corintianizar. Não tem nada a ver com Corinthians, o clube de futebol, não. Vamos corintianizar. Eles iam beber, adorar outros deuses, ter relações sexuais ilícitas. Corinto é uma cidade muito complicada. E Corinto foi a segunda cidade que Paulo mais permaneceu nas suas viagens missionárias. Ele ficou exatamente, a Bíblia relata, 18 meses pregando o evangelho. E lá nasceu uma igreja grande, abençoada, mas que tinha muitos problemas por causa dessa cultura que eles viviam. Então a igreja, através da vida de Paulo, dos irmãos, começou a trazer uma nova forma de viver, uma forma santa, uma forma que agradava a Deus, com outros princípios. E o Espírito Santo de Deus foi fazendo essa mudança. E o povo sofria muito. Essa igreja ela foi muito visada pelo adversário. Foram muitos homens com instrumentos do diabo para tentar fechar essa igreja, combatendo o apostolado de Paulo, trazendo heresias. Mas Paulo amou muito essa igreja, cuidou muito dessa igreja. Tinha um carinho muito especial com essa igreja, com cada vida que fazia parte daquela igreja. E o carinho de Jesus por cada um de nós é muito maior do que o carinho que Paulo tinha. Nós temos pessoas aqui, como o Cristiano falou, de Fortaleza, Miami, Orlando, Serra, Cariacica, Vitória. E cada um de nós somos alvos do amor de Deus. E Paulo, então, ele começa falando algo que muitas vezes a gente esquece. Ele começa a dizer que nós temos um tesouro. E ele fala, temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Paulo começa a fazer uma analogia sobre a minha vida, sobre a sua vida, que o nosso ser exterior, ele é como um vaso de barro. E que o tesouro está guardado dentro dele, que é o Espírito Santo. Só que muitas das vezes nós damos uma ênfase, através de um desequilíbrio natural, dar uma ênfase, achar que o tesouro é o vaso. Só que a Bíblia diz muito clara que o vaso é de barro. Falando quão frágil é a nossa vida sem Deus, quão frágeis são as nossas emoções, quão frágil é a nossa força quando enfrentamos dificuldades, quão frágil é a nossa influência, quão frágil é o nosso dinheiro quando enfrentamos situações difíceis, porque nós somos um vaso de barro, e o barro ele quebra, ele é pó, ele é frágil. Só que Deus nos amou tanto que, apesar de sermos frágeis,
falharmos, não sermos firmes, não sermos constantes, ele colocou em nós um tesouro, porque nessa época não era comum guardar coisas preciosas em vaso de barro, dependendo do que se guardava. E Paulo começa a falar, olha, lembra que você é um vaso de barro, um vaso que quebra, e o que há de mais valor não é o vaso, é o que está guardado dentro do vaso, para que eu e você sempre venhamos lembrar que dependemos de Deus. O que existe dentro de nós é o que tem valor. O mundo em que vivemos dá muita ênfase às coisas exteriores e superficiais, mas a obra que Deus faz na nossa vida ela é muito profunda, a transformação que Deus faz no nosso ser ela é muito forte, ela é no nosso interior e lá está o tesouro. E o tesouro é o Espírito Santo habitando dentro de nós. E ele continua dizendo, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, demonstrando que, para mim e você, que temos esse tesouro, que é o Espírito Santo dentro de nós, existe um poder para nos ajudar nas nossas fraquezas. Quando nós, como um vaso de barro, enfrentarmos uma situação em que entendemos que não temos o que fazer, existe um poder dentro de nós. E não é um poder que se compra, não é um poder que se adquire, é um poder que foi dado e é um poder que é divino, é de Deus. E esse poder, ele promove uma excelência, ele é eficiente, ele é eficaz, ele resolve todas as situações, ele nos guarda, nos faz saltar muralhas no nosso linguajar, nos faz atravessar vales. Só que você devemos lembrar que somos dependentes de Deus, somos vasos de barro, somos totalmente dependentes de Deus. Eu não posso dizer se eu vou acordar. Quando a gente estuda, eu sou aluno da Associação Evangélica de Psicanálise, e fala do sono. Quando a gente dorme, a nossa mente, todo o nosso corpo, ele entra num estágio que é muito similar ao da morte. E por causa de um pequeno recurso que a gente acorda, porque não estamos mortos. É um pequeno recurso que Deus nos deu, que nos faz acordar de um sono. Olha como nós somos frágeis. Dormindo, se falhar esse mecanismo no nosso corpo vai entender que por causa do sono, da forma que estamos dormindo, morremos. De tão frágil que somos, uma bactéria. Eu passei a semana inteira com a virose. Vaso de barro. Uma bactéria que eu peguei, fiquei debilitado, trabalhando para Jesus, mas me arrastando. Nós somos vasos de barro. Mas dentro de nós temos um tesouro. E ele é divino, ele é poderoso. Paulo começa a falar que a excelência desse poder tem que ser dada a Deus. Eu e você temos que sempre glorificar a Deus, temos que sempre adorar ao Senhor, temos que saber que as nossas conquistas, as nossas bênçãos, não vêm apenas de nós, vêm de Deus. A autossuficiência é uma mentira, a soberba, a vaidade que existe dentro de nós, é algo que nos afasta do Senhor. E quando eu dobrei o meu joelho, em 10 segundos, Deus falou comigo, nessa noite eu quero falar com vocês sobre essência. Assim como a igreja de Corinto estava correndo o risco de perder a sua essência, eu não quero que vocês percam a sua essência. E a essência é esse tesouro que habita em nós, que é o Espírito Santo de Deus. E que nós temos que reconhecer que esse poder não é nosso, é de Deus. E ele começa a falar como esse poder é maravilhoso, é um poder que nos sustenta, nos fortalece, nos faz superar limites, que ele começa dizendo em tudo. Olha só como tudo é importante na Bíblia. Ele começa, temos, é o que eu falei, existe um tesouro, você tem um tesouro. Depois o versículo 8 diz assim, em tudo, na vida cristã, existem dificuldades para servir ao Senhor. No trabalho, existem dificuldades. No casamento, existem dificuldades. Eu não posso ser demagogo nem mentiroso para dizer para você, porque eu sou crente, minha mulher é crente, a gente enfrenta dificuldades no casamento, em tudo, irmão. Na criação dos filhos, no nosso interior, conflitos, em tudo. Olha como esse poder que habita em nós, esse tesouro é importante, porque ele é excelente, a excelência, ele é eficiente em tudo. Em todas as áreas da vida, esse poder funciona. Olha como diz, em tudo somos atribulados, mas não angustiados. A luta pode vir, o inimigo pode se levantar,
Mas Jesus é comigo, Jesus é contigo. Você vai sofrer a tribulação, mas a angústia ela passa quando o Espírito Santo está conosco. Você pode ficar perplexo do tamanho do desafio que você está enfrentando, mas você não vai ficar desanimado, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Você não vai ficar desanimado. Já todo mundo conhece, aqueles que estudam a Bíblia, na Bíblia existe uma expressão tão linda, tem de bom ânimo. E na exegese, que é o estudo das palavras, quantas palavras existem na Bíblia, existe 365 vezes escrita a palavra bom ânimo. Uma para cada dia. Cada dia que você enfrentar uma luta, o poder de Deus na sua vida não te desampara, não deixa você desanimado, tem bom ânimo. O Espírito Santo de Deus promove isso dentro da nossa vida. Mas sem Deus eu sou um vaso de barro vazio, mas com Deus eu sou cheio desse tesouro. Eu posso ser perseguido. Irmãos, essa semana, 4 atendimentos pastorais de irmãos que trabalham 20 anos em empresas grandes, falando que estão sofrendo perseguição, dificuldade. Eu vou sofrer perseguição, você pode sofrer uma perseguição, mas você não vai ficar desamparado, que o Espírito Santo vai te ajudar. E ele começa a falar, você pode ficar até abatido. No grego aqui, você pode ser até ferido na batalha. Alguém pode ferir o teu coração, mas você não será destruído por causa desse tesouro que habita em nós. Mas esse tesouro, para ter essa excelência que Paulo fala, este poder de Deus se manifestar em nós não podemos perder 3 características da essência de Deus na nossa vida cristã. Hoje em dia, irmãos, quando eu comparo o comportamento do crente de hoje, por mais que nós temos aprendido mais, estudado mais a palavra de Deus, com o crente de 50 anos atrás, eu vejo algo que me preocupa. O cristão, o evangélico de 50 anos atrás no Brasil, ele chegava a ser até rotulado como um crente chato, mas porque ele não perdia a essência dele de forma alguma. Hoje, você muitas das vezes olha alguém que se diz cristão e o comportamento dele, a essência dele, te gera uma dúvida. Porque estão perdendo a identidade, está se perdendo a essência. E o que é essência? Eu fiquei curioso quando Deus falou comigo essência. Essência é aquilo que é básico, o mais central, a mais importante característica de um ser. Começa falando aquilo que é básico. Aí a gente já pensa logo, não quero, eu quero algo completo. A gente já lembra de um carro básico. Eu, quando casei, eu falei para os irmãos que eu passei uma crise financeira muito grande e o que sobrou, pude comprar um Celta, que não tinha direção hidráulica, Celtinha de 2 portas, sem direção hidráulica, sem vidro automático, sem ar-condicionado, era o básico. Mas o básico aqui, que nós encontramos a Bíblia no grego, é aquilo que é essencial. Aquilo que é essencial. Sem oxigênio, eu morro. O oxigênio é básico. É isso que a definição de essência quer dizer. Eu sofria no Celtinha. Esse Celtinha, ô Jesus, me tira dessa prova aí, eu suando com terno, sem ar-condicionado para estacionar, mas não é esse básico. O básico aqui fala de essencial. Aquilo que é básico, aquilo que é essencial. E o mais central, a característica mais importante. 3 características importantes que Deus ministrou no meu coração. Que eu e você temos que ter, que temos esse tesouro dentro de nós. De quem tem o tesouro? Primeiro, amor. Temos perdido o amor. O amor é uma palavra que está desgastada. Qualquer coisinha a pessoa fala que ama, daqui a pouco não ama mais. Mas quando eu encontro na essência do nosso relacionamento com Deus e amor, é o amor a Deus. 1 João, apóstolo João, em 1 João 3,15, ele fala que nós devemos amar a Deus mais do que todas as coisas que existem no mundo. Aquele que ama a Deus e ama o mundo não ama a Deus. Aquele que ama o mundo diz que ama a Deus também não ama a Deus. Quantas das vezes nós temos perdido a nossa essência, invertido os nossos valores, amando mais as coisas deste mundo do que amando a Deus. Eu chorei muito quando Deus falou comigo nessa tarde, por causa do cuidado de Deus. Deus sabe a sua vida, Deus sabe as suas preocupações, e Deus sabe o que é essencial na sua vida.
A Bíblia diz que onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração, ali haverá uma aliança, ali virá um foco, ali haverá um... Aonde está o teu coração? Deus, nessa noite, quer que nós voltemos o nosso coração para Ele. É muito bom saber tudo que Deus pode fazer por mim, mas eu nunca posso amar mais as bênçãos do que o Deus da bênção. É perder a essência. É perder o que é central, o que é importante, amar a Deus. Eu tenho que amar a Deus acima de todas as coisas. Isso é muito forte. Isso é muito desafiador. Eu preciso amar a Deus. É uma necessidade. É um padrão que Deus estabeleceu. Por isso que Ele é um Deus pessoal. A primeira característica da essência de que tem o Espírito Santo de Deus na sua vida é amar a Deus sobre todas as coisas. Amar Ele porque Ele é maravilhoso. Amar Ele porque Ele é fiel. Amar a Ele porque Ele é verdadeiro. Quantas das vezes você vê que o contexto que Paulo vai falando é situações adversas, tribulações, perplexos, perseguições, desamparado. Quantas das vezes que enfrentamos situações que não queríamos enfrentar, a primeira coisa que sofremos o ataque é se Deus existe. Se Deus verdadeiramente nos ama, se Ele está nos escutando, se Ele nos abandonou. Mas aquele que ama, ele crê. A primeira característica da essência é o amor a Deus. E dentro do amor é o amor ao próximo. João 13:34 diz assim: eis que vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. E nisto sereis conhecidos como os meus verdadeiros discípulos. Essência, verdadeiro discípulo, coisa que é central, amar o próximo. Irmãos, é muito comum a gente deixar no nosso coração, por causa do dia a dia, decepção com pessoas. E como isso machuca, né? Alguém que decepciona, alguém que te trai, alguém que falta de gratidão com você. E Deus sonda o teu coração, Ele vê na hora que você está triste, que você está chateado, que você está irado. A Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. Mas eu tenho que blindar o meu coração para não nascer uma raiz de amargura ali e ser gerado um ódio por uma pessoa, um sentimento ruim, porque Satanás, ele se alimenta disso. E Jesus fala: olha, aquele que é meu verdadeiro discípulo, que é essencial, ele ama o próximo. E nós somos tão cegos que os discípulos ali dormindo com Jesus, Pedro perguntou em Lucas: mas Senhor, quem é o meu próximo? Imagina, irmãos. Pedro sou eu, Pedro simboliza a igreja, Pedro simboliza você. Quantas das vezes eu e você temos dificuldades de enxergar quem é o nosso próximo? Ah, o próximo é o irmão da minha igreja. O próximo é da minha família, que eu amo tanto. E Jesus, conhecendo que a dúvida, a dificuldade que os discípulos tinham era verdadeira, Ele contou uma parábola para ensinar quem era o próximo. Ele conta uma parábola que descia um sacerdote saindo de Jerusalém, passando ali, indo para Jericó, ele encontrou um homem deitado no chão, que tinha sido roubado e surrado quase até a morte, e o sacerdote, que simboliza os líderes espirituais, aperta a minha vida, e ele, olhando aquela situação, passou de largo, ignorou e foi embora. Depois desceram os levitas, que simbolizam os adoradores de Deus, e vendo aquele homem ferido, abandonado ali, também passou de largo. Isso é uma parábola, uma história que Jesus contou, para ensinar aos discípulos quem era o próximo. A essência do cristianismo, da sua fé, irmão, da minha fé, de descer um samaritano. O samaritano não falava com os judeus, tinha uma relação terrível há mais de 700 anos. Família, samaritano, 10 tribos de Israel, primos, irmãos, mas no exílio se misturaram com outros povos. Então, o reino do sul, Judá e Benjamim, depois eu explico isso com mais calma, não se misturaram. Então, julgavam e romperam relacionamentos há mais de 700 anos. Então, Jesus usa a parábola de um samaritano, um homem impuro aos olhos de Deus, passando, olhando aquele homem naquela situação. Ele socorreu, colocou remédio,
colocou aquele homem sobre o seu cavalo, ou camelo, não me lembro qual era o seu animal, o seu meio de transporte, foi conduzindo aquele homem até uma pousada, chamou o dono da pousada, pagou a estadia daquele homem, falou, cuida dele, se você gastar mais alguma coisa com ele, quando eu voltar eu pago. Entendeu, Pedro, quem é o teu próximo? Irmão, o meu próximo não é o irmão da minha igreja apenas. Não é meu pai, minha mãe, meus amigos a quem eu amo, que tem empatia. Meu próximo é todo ser humano. Isso é a essência do cristianismo. Nós não podemos perder a nossa essência, amar o próximo. Amar quem nos persegue. Isso é cristianismo, é algo de valor. Amar quem te persegue. Amar os teus inimigos, porque amar quem te ama, até os publicanos fazem, Jesus falou. Isso é a essência do cristianismo, o amor. Não podemos perder esse tesouro, apesar de sermos vasos de barro. O barro não quer amar o próximo, o barro não quer se preocupar com o outro, o barro é egoísta, é egocêntrico. O barro, ele chega dentro da igreja, ele quer sentar, ele quer ouvir uma palavra só para ele quer uma revelação para ele quer apresentar para o Senhor as suas necessidades. Isso é o barro. Mas existe um tesouro dentro de mim, que é o Espírito Santo de Deus, que me incomoda, apesar da minha dor, apesar da minha necessidade, a me compadecer da dor do próximo. E a Bíblia diz um princípio que só quem tem esse tesouro entende. Eu demorei um tempo para aprender que melhor é dar do que receber. E eu, irmãos, eu não tenho vergonha de falar para você. Eu fiquei uma semana no começo da minha caminhada orando e questionando a Deus. Senhor, é tão bom ganhar um presente? É tão bom ser lembrado? É tão bom ser honrado? Como que a tua palavra, que é a verdade, diz que melhor é dar do que receber? Aí Deus falou comigo de uma forma muito simples. Deus comigo não tem frescura, irmão. Deus falou assim, meu filho, eu vou te ensinar. Qual posição que você gostaria de estar? Na posição de ter que receber ou na posição de poder abençoar e dar? Eu falei, Jesus, não precisa falar mais nada. Melhor é dar do que receber. Isso é amor, irmão. Amor só de palavras, a Bíblia diz que o tolo considera as palavras, mas o sábio as atitudes, em Provérbios. Amor, ele tem que ser expressado. Amor é através de atitude. Não adianta a gente viver num falso cristianismo na igreja. Eu te amo, irmão, eu te amo. A Bíblia diz em Provérbio 18 que na angústia o amigo cuida e nasce um irmão. Eu quero poder aqui, irmãos, nesse Zoom, mesmo sendo um pastor, um ministro do Evangelho de Cristo Jesus, quando eu passar uma dificuldade, eu poder contar com a sua ajuda. Porque eu sei que você vai me amar, porque essa é a essência do cristianismo. Nós não estamos aqui perdendo tempo, irmãos. Eu não estou aqui para mostrar para você que eu prego bem, trazer uma mensagem diferente. Deus me trouxe aqui, me colocou aqui para trazer de volta a essência do cristianismo no nosso coração. E uma das características do cristianismo é amor. O amor altruísta, o amor de Cristo, o amor que levou Jesus para a cruz. E esse amor, a Bíblia diz que existe uma cruz para me carregar. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, vaso de barro. Carrega a sua cruz e siga-me. Existe uma cruz para me carregar. Eu tenho que amar. A segunda essência desse tesouro da presença do Espírito Santo, irmão, que faz toda a diferença na minha vida, agora é Deus cuidando de mim, cuidando de você, é a fé. A Bíblia diz de uma forma muito clara, sem fé é impossível agradar a Deus. Eu não tenho tempo para doutrinar acerca da fé aqui. Senão vou ficar longo e não é o foco do Espírito Santo aqui. A Bíblia fala de 3 fés. A primeira fé vem do grego pisteu, a fé salvífica, a fé de crer em Jesus Cristo como Filho de Deus que morreu na cruz e ressuscitou por mim. Fé salvífica, a mais importante, que nos leva para o céu, porque nós somos salvos por meio da fé. A Bíblia também apresenta a fé que é dom. Quando você vai na lista dos 9 dons espirituais dados pelo Espírito Santo à igreja, 1 Coríntios capítulo 12, tem lá dom da fé. É o dom de crer que Deus cura, que Deus liberta, que Deus pode mudar a sua história. E a Bíblia fala da fé que é fruto, a fé que é gerada pelo Espírito Santo de Deus na minha vida. Uma das essências do cristianismo, eu e você,
As pessoas, quando olhar para mim, para você, tem que enxergar em mim e em você amor, e tem que olhar em mim e você ser uma pessoa de fé. E fé, a Bíblia traz a definição do que é esta fé. Em Hebreus 11, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova daquilo que não se vê. É não olhar as circunstâncias, é não olhar o diagnóstico do médico, é não olhar a situação que está em volta, é olhar para o céu e crer que Deus é fiel. As promessas que Deus fez para você, meu irmão, não importa o tempo que você esteja aguardando, todas elas estão de pé. E fiel é aquele que prometeu e vai se cumprir na sua vida. Eu tenho que ter fé nisso, eu tenho que crer nisso. Não importa a sua situação hoje, espiritual, mas você precisa ter fé. A Bíblia diz também em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. E esse mundo que nós vivemos hoje quer roubar a nossa fé. Foi o que Paulo falou, ó, perseguição, atribulação, angústia. A fé é duvidar que Deus existe, que Deus não me ama, que Deus não vai operar na minha vida. Mas olha só, o que é essa essência, o que a fé produz. Porque a fé, como fruto, eu te falei 3 tipos de fé. E uma delas é um fruto. O fruto produz alguma coisa. Olha o que a fé, como fruto, produz na minha vida e na sua vida. Eu quero compartilhar com você. Você pode anotar, depois você pode ler na sua Bíblia. Está em 1 João, capítulo 5, verso 4. Eu vou ler bem pausadamente. Olha o que a fé produz na minha vida e na sua vida. Isso é cristianismo, irmão. Cristianismo puro. Porque todo que é nascido de Deus. Eu não falei, comissão, que nós temos um tesouro? Quando nós aceitamos a Cristo Jesus, o Espírito Santo habita em nós. E é o que nos torna filho de Deus. Então, olha o texto. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. O mundo tem te vencido? O mundo tem vencido no seu casamento? O mundo tem te vencido na sua vida espiritual? O mundo tem te vencido em qualquer área da sua vida. Eu não vou ficar... Irmão, você tem um tesouro. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. O mundo não vai me parar. O mundo não vai te parar. E o que é isso aí? É o fruto que é da fé. O que vence o mundo? João perguntou. A nossa fé. Olha que coisa linda a nossa. Eu fico encantado com a Bíblia. Eu amo a palavra de Deus, irmão. A nossa fé. João está falando a fé que eu tenho. Não é porque eu sou apóstolo e você é um novo convertido. Você não tem. Você tem. Não é porque eu tenho tantos anos de igreja e você tem poucos que você não tem. É a nossa fé. Não importa a denominação que você serve ao Senhor. Não importa, porque a fé, ela não escolhe placa, a fé não escolhe. A fé da Assembleia de Deus, aleluia, glória a Deus. A fé da Igreja Batista, aleluia, glória a Deus. A fé da Igreja Cristã Maranata, glória. Não, irmão, não é nada disso, não. É a nossa fé. Fé pessoal, fé é fruto que é gerado no seu coração. Essência, tesouro que Deus te deu. Vaso de barro como eu. Vaso de barro que quebra, que é fraco, que o mundo vence. Mas cheio do Espírito Santo de Deus, irmão, nós vencemos este mundo. É uma característica nossa, vencer esse mundo. Vencer a influência da sociedade, vencer a inversão dos valores. Agora, né, o divórcio não tem problema, ser homossexual não tem problema, isso é pecado, não é nada com a pessoa, te vai levar para o inferno. Bebedice, prostituição, desejo da minha carne, que é barro, que não se converte, que é vencida pelo mundo. A minha carne não se converte, ela é escrava do mundo. Mas o Espírito que em mim habita, junto com o Espírito Santo de Deus, ela vence o mundo por meio da fé e subserve a minha carne. Eu digo não para mim, eu digo não para o mundo, eu digo não para a minha vontade, e eu venço. Porque tem tesouro para mim. É a segunda característica, essência da igreja, irmão. Eu sou igreja, você é igreja. Igreja é a única agência na terra que resolve os problemas desse mundo. Eu estava na reunião com um monte de autoridade, que nós temos uma casa de dependente de morador de rua,
E eu escutei da boca de um ímpio, irmão, para você glorificar a Deus essa noite inteira. Sabe o que o ímpio falou? Olha, uma coisa eu sei, por questão de estatística, das casas de recuperações que existem, com tratamento, tudo são bênçãos, tem sua utilidade pública, e as casas que são, dependente de quem, morador de rua, evangélico que prega esse Jesus aí que eu não conheço. O cara falou assim, o problema da epidemia, da desgraça do homem na nossa sociedade é uma causa da igreja resolver, porque nós não temos competência para resolver. Um ímpio falando isso, porque ele vê a fé que nós temos. É essa fé que faz Deus operar através da nossa vida. É essa fé que tem que ter dentro do teu coração para Deus te abençoar amanhã. Porque quem tem a fé vence o mundo. Vencer amanhã. Qualquer dificuldade você precisa vencer, meu irmão. Você serve um Deus que é o Deus Todo-Poderoso, que mediu os oceanos com a palma da sua mão. Deus não tem mão, isso é um antropomorfismo. Para eu e você entender o tamanho do Deus que nós servimos. Então, cadê a sua fé, irmão? A sua fé para te colocar de pé, para você amanhã ter um dia abençoado, você conquistar, vencer os adversários. É a essência do cristianismo, irmão. Quanto mais persegue o crente é pior do que não sei o quê. Mas ele cresce. É na luta que a gente cresce, que a gente ora, que a gente jejua, irmão. Você está abatido, está parado. Cadê a sua essência, irmão? Exerça a sua fé. E eu não tenho muito tempo. A terceira é a santidade. Amor lindo, fé maravilhosa. Mas como que está a sua vida, irmão? Eu posso jejuar, você pode jejuar a semana inteira. Mas qual que é o jejum que agrada a Deus? Você pode ser um religioso, você pode ser um pastor, pastor Delano. Mas qual é a sua fé, a sua santidade? Não se prega mais de santidade. Nós somos agora o quê? Cristãos mimados. Não podemos ser exortados no nosso modo errado de viver. Como que está a nossa santidade, irmão? Quando você olha a história da igreja, há homens que mudaram a história da sociedade, do mundo, das suas vidas, em primeiro lugar. Eram homens que tinham santidade, irmão. Que fugiam do pecado, que tinham a vida santa, que sofreram prejuízos em todas as áreas da sua vida em nome da santidade. Você vai negociar sua santidade, sua essência, aquilo que é importante, caracteriza um ser. Eu sou um cristão. Jesus disse, sede santo porque eu sou santo. Sede santo. Verbo conjugado no grego. Imperativo constante. Imperativo, uma ordem que é constante. Não adianta nada a minha santidade de ontem, se eu vivo o pecado hoje. É aquele crente que só vive do passado. Ah, quando eu estava lá e tal, 3 anos atrás, Deus falava comigo, eu falava em mistério com Deus, Deus me usava, Deus me abençoava, eu fugia do pecado, irmão. A Bíblia diz que minha salvação hoje está mais próxima do que ontem. Como que está a minha vida de santidade, irmão? Pastor, ninguém. Nós temos que cuidar da vida das ovelhas. Mas se você não cuidar da sua vida espiritual, irmão, salvação é individual. Santidade traz o poder de Deus. Santidade traz Jesus para perto de nós. Se eu sou um vaso de barro, tem um tesouro que habita em mim, que é o Espírito Santo. Se eu pecar, o primeiro estágio do pecado é entristecer o Espírito Santo. A Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Eu peco uma vez, eu entristeço o Espírito Santo de Deus. Aí você sente que ele ficou triste. Você está sem áudio. Mas eu quero fazer uma pergunta, se acena assim, se você concorda. Quando a gente está sensível ao Espírito Santo de Deus, a gente peca, a gente não sente que ele ficou triste? Acena aí, se você concorda. Não sente? Irmão, eu sinto isso, eu sou pecador, irmão. Não é porque eu sou pastor e pela misericórdia de Deus me usa, eu vou ser um hipócrita. Isso é o pior pecado que pode dizer. Eu sou pecador, irmão. E eu choro. Eu me lembro quando eu era seminarista, e não tem criança aqui, eu posso falar, eu vim do mundo, eu perdi minha virgindade muito cedo, e eu entendi pela Bíblia que não podia ter mais relação sexual. Eu falei, meu Deus, e agora? Complicou o negócio. Não, mas eu quero ser santo, eu quero ser crente. Quando eu era do mundo, eu fui doidão, quando eu fui do mundo, irmão.
Eu falei, agora que eu sou crente, agora eu sou crente mesmo. Então o que pode? Não pode. Então tá bom, não pode. Só que eu não tinha aprendido ainda que eu também não podia me masturbar. Eu estava me masturbando, seminarista. E aí eu cheguei para a pessoa que estava me discipulando, eu falei, eu estou feliz da vida. Eu era do mundo, eu tinha relação sexual direta, agora eu estou santo, eu estou me santificando nessa área. Mas você sabe, né? Eu estou me masturbando, né? Aí a pessoa falou, não pode. Eu falei, então eu desisto. Aí não dá, peraí. Tá doido? Eu não tenho a mínima expectativa de casar. Eu já entendi que relação sexual é só no casamento. Se eu não puder me masturbar, eu não aguento. Você aguenta? Porque tem um tesouro dentro de você, o Espírito Santo. E como é que faz? Ora. Você tá doido? Eu falei, ora, só orar. Eu falei, então tá bom, eu vou orar. Quando eu sentia vontade, eu não podia, eu ia orar. Irmão, e Deus me ajudou. Eu fiquei 3 anos sem ter relação sexual e sem me masturbar, até eu casar. Uma vida de santidade. E eu via Jesus pertinho de mim, irmão. Por que eu estou te contando isso tudo? Quando eu comecei esse propósito de não me masturbar, eu caí. Eu me masturbei no sábado, de madrugada. Cheguei na igreja domingo de manhã, o pastor virou para mim, Deus falou comigo que você vai pregar. Eu falei, não, peraí. Peraí, deixa eu falar contigo, pastor, eu não tenho condição de pregar. Eu não brinco com fé de ninguém, eu não sou digno de subir no altar para pregar. Não, pai, Deus falou comigo. Você está falando que Deus não falou comigo? Eu falei, não quero nem entrar nesse mérito, pastor. Mas eu não tenho condição de pregar. Ele orou comigo, você vai pregar hoje à noite. Eu fui para casa, eu nem assisti escola bíblica de manhã, fui para casa, eu chorei. Jesus falou comigo, você vai pregar, eu vou te usar com poder, na revelação, com cura e vidas vão se converter. Mas eu quero te falar um negócio. Você não vai ser usado quando você se apresentar para mim e dizer que está preparado. Eu quero você sempre preparado para eu usar você na hora que eu quiser. Eu já entendi, Senhor. Amém. E foi uma bênção naquele dia à noite. E eu entendi a importância da santidade. Sabe o que Deus está falando comigo? Irmão, Satanás não marca encontro com você, não. Satanás não avisa quando ele vai chegar, quando ele vai te dar uma rasteira. A santidade afasta Satanás de mim. E hoje a igreja, outrora, a igreja influenciava o mundo. E nos dias que nós estamos vivendo hoje, o mundo tem influenciado a igreja. O mundo tem entrado dentro da igreja, porque tem faltado santidade. Mas aqui no nosso grupo, irmão, o Espírito Santo de Deus quer fazer coisa grande. E para fazer coisa grande, tem que estar cheio desse tesouro. E a Bíblia diz, irmão, que sem santidade, ninguém verá a Deus. É uma questão de salvação. Não adianta nada a gente estar aqui toda quarta-feira pregando. E no segundo semestre, eu acho que vai ser mais no segundo semestre, em nome de Jesus. Nós estamos chegando aí, para estar junto com os irmãos aí dos Estados Unidos. E Deus tem um projeto grande para a gente fazer aí. Mas se a gente ficar sem santidade, uma falsa religiosidade, nada vai acontecer na minha vida, na sua vida. A Bíblia diz, segue a paz com todos. E a santificação é um ato, é todo dia essa luta. Eu tenho que fugir do pecado. Eu usei um pecado muito carnal, mas às vezes o ódio, a falta de perdão, a fofoca, a mentira, isso é tudo pecado. Na Bíblia não tem pecadinho, pecadão não. Quando eu me converti, eu enxerguei um monte de coisa. Eu fui atrás de um monte de gente pedir perdão. Eu tenho até vergonha de falar as coisas que eu pratiquei. Deu aquela lavada. Mas quanto mais eu me santifico, sabe o que acontece comigo? Eu me sinto mais pecador. É como se um microscópio, o Espírito Santo, depois que dá aquela lavada grande, que sai aquele monte de pecado, que você começa a querer viver numa nova ética, numa nova forma que a Bíblia ensina, e você começa a dar lugar ao Espírito Santo de Deus, que é a essência do cristianismo, ouvir Deus. Você parece que você começa a ter uma visão de microscópio. E teve um dia, contos também, já findando, eu falei, hoje eu não vou pecar. E eu fiquei o dia inteiro na bênção, irmão. Chegou no final do dia, eu todo orgulhoso, vaso de barro. Comecei a orar, Deus, hoje eu fui bem. Hoje eu não pequei, não. Mas a palavra diz que não há um justo sequer. Então, vamos orar comigo e eu quero fazer um balanço com o Senhor só de hoje, tá? Ontem não vale, não, porque o propósito foi hoje. Hoje eu acho que eu não pequei, não. Quando eu dobrei o joelho, irmão, comecei a orar. Deus falou, e aquele pensamento? Eu falei, tem um.
Mas um tá bom, né, Deus? 2, 3, 4. Eu não estou usando nenhuma hipérbole, nem nenhuma demagogia. Estou dando um testemunho que aconteceu comigo. 5, 6, 7, 8, 9. Quando chegou no 10º, eu falei, para, Deus. A luta continua. Sabe por quê, irmão? Santidade. Agora eu quero que você grave no seu coração. Santidade. A perfeição, Paulo falou, não que eu tenha alcançado, mas é um progresso. O que eu não posso é recuar nem parar. A cada dia eu quero me santificar mais. É um progresso. E Deus é longâmino. Ele quer que você vá evoluindo, você vai vencendo barreiras. Você vai mudando por dentro, cada etapa, cada situação difícil dentro do teu coração, você venceu aquela, é um progresso, é uma escada que você sobe, eu posso usar essa ilustração, para mais pertinho do Senhor, e vem outra, você vai vencendo, e não tem idade, não tem tempo de igreja, tem sinceridade com Deus, tem amor, tem aquebrantamento, tem desejo de ir para o céu. Então é um progresso, santidade é um progresso. Você vai de glória em glória, melhorando, melhorando. Cada dia ficando melhor. Isso vai te aproximando de Deus. E quanto mais perto de Deus, mais maduro na fé eu fico, uma pessoa melhor eu fico, discernimento espiritual, ganhando almas para Jesus, minha família blindada, meu casamento blindado, minha empresa, meu trabalho blindado pelo Espírito Santo, uma vida dirigida por Deus. Isso é o evangelho pragmático, prático, verdadeiro, puro. Mas nós não podemos perder essa essência, findando amor, fé, santidade. Se eu e você zelarmos por isso, o Espírito Santo, que é esse tesouro dentro de nós, vai nos fortalecer para enfrentar qualquer situação deste mundo. E o mais importante, quando Jesus voltar, eu vou te encontrar lá no céu. Eu vou te encontrar lá. Esse é o nosso alvo. É ir para o céu. Te encontrar lá vai ser uma alegria muito grande. E pelos sinais que a Bíblia nos fala, está perto de Jesus voltar. Está perto. Então que esse grupo que nasceu no coração de Deus, irmão, possa promover algo de valor no seu coração. Porque no meu já está. Eu sou grato a você. Você é responsável por isso. Porque toda quarta-feira eu já fico ansioso para te encontrar, ainda que eu não possa te abraçar. Eu fico ansioso para ouvir o que Deus vai falar. E eu venho orar para me preparar, para interceder, para Deus abençoar. E Deus falou forte comigo hoje à tarde. Eu tenho